real. Não, tudo bem. Isso é uma, é uma, é uma, é uma coisa que realmente você nunca vai ver. Quer dizer, você nunca vai ter uma experiência disso no mundo real. Não significa que ele não Existir no possa, mundo das ideias platônico. que ele não possa ser imaginado, por exemplo, não possa ser construído. Mas veja, tudo que é objeto da física, isso pelo menos para Descartes, tudo que é objeto da física pode ser geometrizado. Aliás, todas as coisas que são experienciadas materialmente, você consegue tirar tudo delas. A cor, o sabor, a dureza. Tá dizendo que dá para matematizar tudo que é. Calma aí. Então você está me dizendo que dá para matematizar sentimentos, em outras palavras. Não, Geometrizar sentimentos, até, pelo não. que eu entendi. Os sentimentos, justamente por isso, porque os sentimentos, eles não fazem parte da essência da matéria. Eles são imateriais. Cara, isso não é meio pitagórico, não? É uma loucura, na verdade. O sistema de meditação, ele faz isso. Ele vai tirando tudo que é, por exemplo, ele pega um pedaço de cera. Esse exemplo, um pedaço de cera. Aí você mexe o pedaço de cera, assim. E ele fala, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo mover mexer na cera e mudar a forma dele. Eu consigo pegar a cera e aproximá-la do fogo e ela perde a cor, ela perde o sabor, ela perde a textura, muda tudo. O que que não muda nela? O que continua igual? Ah, a extensão continua igual. Bom, se tudo muda e a extensão continua igual, então significa que a parte essencial dos corpos é a extensão. Tudo, Extensão, todo... tu não quer dizer extensão, um tamanho fixo, né? Porque esse tamanho muda, Não, mas tu quer dizer que ele tem um tamanho, né? ele tem Isso. tamanho. Corpo Certo. sempre tem tamanho. Você compreendeu bem. O corpo sempre tem Entendi. tamanho. Na verdade, eles têm extensão, e daí a extensão tem três modos, que é tamanho, forma e movimento. Certo. Então, ele pode ter um tamanho, ele pode ter uma forma, ele pode ter um movimento. Mas ele Mas tem... eu não sei se isso seria suficiente para um físico acreditar que isso é matéria. Tanto é que a fonte da existência de matéria é um estudo de alguns físicos. Não de um ponto de vista experimental, mas de um ponto de vista matemático lógico mesmo, que nem o que o Einstein Aí, fez com a relatividade geral. aí o problema é o seguinte, isso é uma natureza que a gente percebe. Na verdade, é daí que vem o dualismo cartesiano. Você tem coisas que você consegue reduzir a extensão e coisas que não. As coisas que não são as coisas imateriais, as coisas que você consegue, elas são materiais. Só que aí você tem as coisas materiais existentes, que são as coisas da física, e as coisas materiais não existentes, que são os objetos da matemática. Os possíveis. Uhum, Essa é a ciência cartesiana. entendi. Mas, beleza. É que quando a gente começa a pensar em físicas modernas, né? Como, por exemplo, a relatividade geral e a mecânica quântica, né? Até que ponto eu posso dizer que um elétron ele tem uma extensão? Sim, ele O tem que uma ele tem é extensão. uma nuvem de probabilidade. Eu Não, não posso ir lá ok. e medir um elétron, pegar um elétron, visualizar um elétron. Mas veja, você não precisa visualizar um elétron. Se você consegue colocá-lo no espaço, ele tem extensão. Se ele tem posição, ele tem extensão. Percebe? Ah, mas tá. Então não é uma Porque questão de extensão, é uma questão de existência. não é uma questão de existência. Porque você pode, porque o fato de você, porque veja, você não consegue imaginar o amor num determinado lugar. Você não consegue nem imaginar. Você não consegue imaginar Deus em um determinado lugar. Essas coisas não têm extensão. Elas não têm lugar, elas não têm posição, elas não estão no espaço. Hum, E o elétron está em um determinado lugar. Ele tem uma bem, determinada eu não dimensão. posso definir que ele está num determinado lugar. Quanticamente, não. Não, ele não precisa estar num determinado lugar, mas ele tem lugar, entendeu? Ele está no espaço. Bem, eu, enquanto falava contigo, perguntei para o GPT e ele definiu quase como um cartesiano. É, é Daí eu interessante. falei, sendo assim, pelo que eu entendi do que ele falou,
Um elétron não é matéria, pois ele não ocupa um espaço bem definido. Sim, mas ele não precisa ocupar um espaço definido, ele precisa ocupar espaço. Ele precisa estar no espaço, percebe? É uma diferença essencial aí. Uma coisa é você estar no espaço, outra coisa é você não poder estar no espaço, entendeu? Se você consegue pegar o elétron e dizer que ele poderia estar numa determinada posição, que ele tem um campo de possibilidade onde ele pode estar, vamos ver o que ele fala. Vamos ver. Aí, ó, é o que eu tô falando, ele é muito mecanicista, Descartes. Ele é muito Apesar de mecanicista. ter vindo antes de Newton, né? Curioso. Sim. E, na verdade, as leis de conservação do movimento, quem definiu foi Descartes, quem fez foi Caramba, Descartes, não essa eu não Newton. sabia. É, tá no Le Monde. Isso não contradiz. É claro que o ChatGPT está tentando concordar com você, mas isso não contradiz a É noção que eu de pedi ciência. para ele refutar, né? É, Então, ele poderia, mas isso não contradiz, pelo menos na minha. Aliás, eu não sou físico, o problema é que eu não sou físico. Meu orientador lá de São Paulo, ele é. E ele, que foi orientar o meu TCC. E eu perguntei para ele se ele achava que era ruim a resistência para a física contemporânea, e ele acha que não. Ele acha que não. Talvez o problema de energia e matéria talvez seja, mas mesmo assim, aí energia e matéria talvez funcione melhor com o modelo aristotélico. energia e matéria funciona no modelo aristotélico? Isso é interessante. Por quê? Potência e ato, Ah, talvez funcione melhor no modelo aristotélico. Mas essa questão mas é muito interessante que, por exemplo, o modelo descartesiano ele é muito influente em certa medida, porque quando você diz o seguinte, o que que é cor? A cor é quando um determinado comprimento de onda afeta o seu órgão do sentido, que é o olho, e, portanto, você percebe uma cor. Isso não é cor, mas isso está ligado a uma certa compreensão de que a essência do mundo real é extensão, e que essas coisas como cor, como sabor, são percepções de movimento da matéria. entendo. Então, apesar da cor ser uma ideia, ela só é uma ideia que por poder ser percebida na matéria. Na verdade, a cor seria a atualização de um movimento no seu corpo. Você percebe a cor por causa de uma coisa que está dentro da sua cabeça. Mas isso é uma posição metafísica, né? Você poderia afirmar que a cor está nas coisas. E que essa coisa que a gente faz de dizer que cor é um determinado comprimento de onda é só uma explicação, é só um modelo. Isso nada tem a ver com a realidade. Você poderia Mas afirmar. muitos filósofos incomodam os físicos, e os físicos incomodam os filósofos numa seguinte situação: como é que eu posso afirmar que o vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que você vê? Tá Não, bom, isso, o comprimento de onda é o mesmo, mas até que ponto a percepção, a cor mesmo, aquilo que eu vejo vermelhinho, é o mesmo que isso, os outros exato. veem? Isso você não pode afirmar, isso é impossível, porque esse vermelho é uma experiência de É uma primeira experiência em primeira pessoa. pessoa, exatamente. Isso é o poker, inclusive. Mas, independente de ser uma experiência de primeira pessoa, a questão é dizer, vermelho não é comprimento de onda. Vermelho não é comprimento de onda. No entanto, você pode dizer que a causa da percepção do vermelho é um determinado comprimento de onda. Mas isso depende de uma concepção metafísica, de uma concepção metafísica cartesiana, inclusive. Que é qual? Que a realidade, os objetos fora de mim, não correspondem à percepção que eu tenho deles. Correspondem a um outro tipo de natureza. Hum. Isso é uma percepção muito maluca, que os físicos tomam como real. Isso não tem a ver um pouco com o mundo das ideias? Tem, mas em outro sentido, né? Porque o mundo das ideias vai dizer que as coisas sensíveis, porque elas mudam, elas dependem de uma coisas que não mudam, que são eternas. O Descartes está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que você tem uma maneira como você percebe as coisas na sua cabeça e uma maneira como as coisas são no mundo. Mas essas coisas também são mutáveis no mundo. Elas só têm uma natureza diferente.
da natureza qualitativa, entendeu? Inclusive, isso é um livro que você poderia ler, que é interessante, que é as Meditações Metafísicas, quando ele discute isso. Já pedi um PDF, já sei que não me manda. Ah, eu preciso pegar o PDF, porque eu não tenho PDF dessas coisas que eu tenho tudo em livro. Eu vou te mandar as meditações. Mas Poxa, ele faz justamente essa discussão. Ele faz essa discussão sobre a luz também, porque para ele a luz é mecânica para ele também. Não é como a gente compreende hoje. A luz é uma parte sutil da matéria, uma coisa assim. De qualquer ele diferencia a luz do resto da matéria? Isso já é bem interessante, já. tem que pegar o Le Monde, que eu não estou com ele aqui. Mas sim, ele faz uma diferença de luz. Na verdade, ele faz uma metáfora que é curioso, que é uma metáfora do cego lá. O cego que bate um bastão, as coisas assim, mas eu não me lembro bem. Eu preciso reler isso, eu releio isso. E Porque a luz por muito tempo foi considerada matéria, né? Partículas que chegam aos seus olhos e, ok, isso é de onde vinha a fonte da visão. é que para Foi, Descartes, a definição que a gente tem hoje de a luz, para ele seria material, mesmo com a definição que a gente tem hoje. Por causa da definição do que é matéria. Porque para ele um triângulo é material. triângulo. Um triângulo é material. Mesmo que ele não exista na realidade, ele não precisa estar na realidade, porque veja, uma coisa é a essência, outra coisa é a existência, são coisas diferentes, são coisas bem diferentes. Aham. Se você, por exemplo, um unicórnio é um animal, mesmo que ele não exista, ele não precisa existir para ser um animal. Ele é um animal porque ele tem, porque a essência do unicórnio tem as características de um animal, entendeu? Uhum. Um triângulo é material, não porque ele exista na matéria, não porque ele tenha matéria igual um aristotélico compreende, não. Ele é material porque as coisas que ele tem, o que constitui um triângulo, faz parte do conjunto de coisas que constitui tudo que é material. Tudo que pode ser concebido por extensão, pela noção de extensão, é material. É quase que é um conjunto de coisas. Só que esse conjunto ele tem uma extensão, ele tem uma intenção. Que isso geralmente os matemáticos só aprendem a fazer definições por extensão, que é a coisa que são os conjuntos. Conjuntos são definições por extensão, que é tudo aquilo que cabe num determinado conjunto. Mas existe uma definição por intenção, que é Intenção? intenção. A gente chama de intenção, mas um nome é estranho. Que é a definição pela essência da coisa, que é o que faz a coisa ser o que ela é. Então você pode dizer que animal é todo um conjunto de coisas. Você vai lá e lista tudo que é animal. Isso é uma definição por extensão. Eu não poderia dizer nunca que um unicórnio é uma mesa, né? Por exemplo. Não, mas você pode dizer que animal é, por exemplo, sei lá, eu digo, animal é aquilo que se move por si mesmo, sei lá. É uma definição horrível, mas vamos pensar nisso. Quando eu falo isso é uma definição por intenção, porque ela define o que é a essência do animal e tudo aquilo que se move por si mesmo é animal. Percebe? Quando eu digo que Meio forte essa afirmação, né? é forte, é só um exemplo, é muito forte essa afirmação. Mas quando eu estou procurando uma definição por intenção, ela é uma definição por aquilo que faz a coisa ser a coisa. Então, quando Descartes diz que tudo que é material, tudo que tem extensão é material, porque isso é a essência da coisa extensa, ele está dizendo que o que faz uma coisa ser material é ter extensão. Se ele diz Uhum. isso, tudo aquilo que pode ser posto no espaço é material. E isso não tem nada a ver com existência, porque existência é a ideia de que uma coisa pode existir independente da sua mente. Isso é da existência aqui. Mas isso é uma outra coisa, completamente diferente. Caramba. Aliás, existência, dizer que existência é um conceito muito, muito complicado na filosofia, porque a existência, dizer que uma coisa existe, nada muda o conteúdo da coisa. Já pensou sobre isso? Ela existir não muda o conteúdo dela. Não muda. Isso me lembra um pouco Hegel, né? Dizer que O o ser não Hume, existe. o Hume faz essa crítica às provas de existência de Deus. Existência é simplesmente a ideia que você tem de que uma coisa existe fora da sua mente. Mas se você está alucinando e vê uma cadeira,
ou se você vê uma cadeira, porque aquela cadeira realmente está lá, qual que é a diferença do conteúdo entre essas duas coisas? Do conteúdo da ideia? Nenhuma. E você vai dizer que a cadeira que não está lá não é material? Pois é. Isso é muito. Eu acho que para um físico isso ficou muito alucinado. Mas isso é muito comum na filosofia. Não, é que vai um pouco além do que eu preciso. Então não é um negócio que eu peguei de primeira, assim. E vai muito além do que você precisa, justamente. E aí, do que você pesquisa e do que você precisa para operar a física. Só que existência é um conceito absolutamente inútil, inclusive, para a física, se você pensar bem. Existência é absolutamente inútil. A pergunta é pelo modo de ser da coisa, e não se a coisa é fora da minha cabeça. Então ela não precisa existir para ser material. O que faz? Isso que é curioso, né, Descartes? O que delimita o campo da física para o campo da matemática ou da geometria especulativa é simplesmente que a física vai tratar das coisas que são experienciadas. Mas você não precisa também admitir que as coisas que são experienciadas são existentes. Porque mesmo que esse mundo seja só uma grande alucinação, você consegue fazer uma ciência da alucinação. Ou não? Sim, é possível. É, Está trabalhando em cima disso. você está trabalhando em cima dos dados empíricos. Mas isso também não tem nada a ver com existência. Sim. Porque Bem, existência é um conceito metafísico, transcendente. isso acaba voltando para aquela história lá do demônio de Descartes, né? Era um negócio Exato. assim. Né? É Aham. claro que ele tenta superar isso, porque ele é um realista. Ele tenta dizer que as coisas materiais existem fora da sua cabeça, existem mesmo. Ele está tentando resolver esse problema. Mas mesmo que você não resolva, você pode fazer uma física sem lidar com problemas de existência. Você só precisa da essência. Você só precisa dizer o que é matéria. Você só precisa delimitar o seu campo. E para você delimitar o seu campo, você delimita o seu campo a partir das coisas que chegam até você, das coisas que você tem. E você se perguntar se essas coisas estão fora da sua cabeça, essas coisas existem independente da sua vontade, existem independente da sua imaginação. Isso são perguntas filosóficas, não são perguntas físicas, não são É perguntas verdade. científicas. Caramba, Perguntas, inclusive, metafísicas pra cacete. fato. Bem, é que, de modo geral, né, o físico, quando ele tem que se formar, ele acaba só pensando na tecnicalidade lá, né? Não pensa nesses Exato. detalhes mais cruciais até, porque eu acho que isso acaba causando um monte de erros, né? Foi Porque um você, empecilho muito grande por muito tempo na física não levar em conta a possibilidade de não existir a continuidade das coisas, que é mais uma questão filosófica do que física mesmo. isso também é uma questão filosófica, mas é uma questão, mas porque a continuidade das coisas, elas também tá ligada não à existência, né? Ela tá ligada à maneira como as coisas aparecem para nós, à maneira como a gente compreende as coisas. Enfim, é tudo muito difícil, mas quando eu pergunto para você o que é a matéria, você estava misturando duas coisas, essa é a questão. Você está misturando a questão da existência com a questão da essência. Mas a questão sobre o que é a matéria é uma questão da essência. Quando eu pergunto pela essência da coisa, eu não estou perguntando se ela existe ou não. Eu estou perguntando o seguinte: o que faz que uma coisa que você percebe, uma coisa perceptiva, que ela seja material e uma coisa que ela não seja material? Eu entendo a tua pergunta, o problema é o seguinte, para mim, responder o que é uma coisa, se a gente for pensar, se eu não pegar uma escola filosófica e seguir a linha dela, eu não consigo definir o que é uma coisa. Por exemplo, o que é uma mãe? Uma mãe é a pessoa que gera um filho, será? Uma mãe não pode ser uma pessoa que cuida de uma planta, ou uma mãe não pode ser, sei lá, qualquer coisa aleatória pode ser chamada de mãe. Tu entende o que eu quero dizer, cara? Eu Não é entendo, porque isso requer uma investigação. Só que no caso da matéria é um pouco mais fácil. Por que que ela é um pouco mais fácil? Porque ela é um gênero muito, muito grande de coisas. Ela é uma coisa muito fundamental. Porque uma mãe, o que que é uma mãe? Para você definir o que é uma mãe, você está definindo uma coisa em relação a outra. Mãe é uma relação. Mãe é alguém que tem uma relação com outro. Isso não é o caso da matéria. Matéria é um modo de ser de uma coisa, é interno, a própria coisa.
Será que... Bem, tudo bem. Ah, mas isso que tu está citando, tu está se baseando numa linha filosófica. Eu acho que nenhum filósofo concordaria disso. Tu está dizendo que os desconstrucionistas não diriam que mãe é outra coisa? Não, mãe poderia, mas por quê? Porque mãe tem uma. Dizer que uma coisa mãe é uma coisa. Dizer que uma coisa é matéria é outra coisa. É uma relação diferente. Eu já vi muito desconstrucionista querer desconstruir a própria lógica da matemática. Não, você poderia desconstruir a lógica da matemática. Não, você poderia. Isso é verdade, a filosofia tem esse problema. Mas se a gente se manter numa coisa um pouco mais pé no chão, você vai Perfeito. perceber que quando eu digo que uma coisa é uma mãe, mãe se refere a uma relação. O que é uma mãe? Mãe é uma pessoa que tem uma determinada tipo de relação com uma outra coisa. Isso é claro. Quando eu digo que Sim. uma coisa é material, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma coisa é material a partir do momento que ela tem certas características. Certo, certo. Certas características que não são acidentais. Porque é isso que eu estou querendo saber. Estou querendo saber que coisas que toda coisa material tem que ter para ser material. Essa é a pergunta. Bem, Se você disser eu, que ela. eu iria na tua linha, exatamente, porque a gente precisa de um fundamento para alguma coisa. Exato, a gente precisa do fundamento para alguma coisa. Agora, veja que coisa interessante. Se eu digo que ela precisa existir, eu estou fugindo da questão. Porque existir não é característica nenhuma existir. Sim. Existir não é característica de nada. Entendi. É que nem quando eu penso num gato, por exemplo. Ele tem todas as potencialidades dele, mas eu estou vendo o gato ali de uma determinada cor fazendo uma determinada coisa, Sim, né? só que isso não é gato, isso é um gato. Se você Sim. perguntar o que faz ele ser gato, você vai pegar aquilo que todos os gatos têm. E agora, eu quero só, para finalizar a aula, eu quero te pôr uma coisa em mente. Quando a gente estuda os escolásticos, eles, de modo geral, diziam que o ser humano ele tem algo de especial que, de acordo com eles, nem os anjos têm, que é o fato de você poder ter uma percepção de algo, sem, de fato, você conhecer todo aquele algo. Sim. Por exemplo, quando eu vejo algo, eu já sei dizer se esse algo é um animal ou não. Isso É, parece algo óbvio, mas não é óbvio se tu parar para pensar. Por não, que que eu olho não. para uma mesa e eu sei que não é um animal? O ser humano tem isso, entende? Sim, porque de alguma maneira ele acessa a essência da coisa. Exato, exatamente isso. Ele acessa a essência da coisa de uma maneira muito imperfeita, porque a nossa compreensão é imperfeita, porque os escolásticos eles têm toda uma concepção psicológica, isso é muito, muito tomista. Mas essa é a questão fundamental. E a gente não aprende a pensar assim. A gente nunca aprende a pensar sobre as coisas. Tipo, a gente está operando porque isso aqui é material. Mas o que diabo significa dizer que isso aqui é material? Pode crer. Você é muito curioso que um físico não sabe, tem muita dificuldade em saber delimitar qual que é o objeto dele. É verdade, isso é bem péssimo. É bem difícil isso. Só que Sim. isso é uma questão muito filosófica. É, Agora, a questão é saber se um físico precisa disso. Talvez precise, não sei se precisa. Mas talvez precise, talvez não, talvez em determinado momento vai ter problema se não tiver isso em mente. Mas, cara, perfeito, cara. Maravilha. Valeu aí pelas dicas. Se eu pudesse só te dizer algo assim, para gastar 1 ou 2 minutinhos lendo aí, seria a teoria do conhecimento por presença. Mas agora eu tenho outro aluno, então, infelizmente, eu não posso continuar, beleza? beleza. Um Ó, abraço. um Diga. abraço até. Ah, me manda o PDF, não esquece, hein? Ah,